A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, nessa quarta-feira maravilhosa que o Senhor nos proporciona, mais um rema, mais um direcionamento do coração dele para o nosso. E que, assim como ele falou no meu coração, ele veio falar no teu coração também. E é uma honra poder dividir aquilo que o Senhor está falando comigo. E eu sei que o Senhor, ele fala diversas formas e jeitos com cada um de nós. E é incrível como uma frase que não muda, não tem variação, não tem vírgula, não tem ponto, não pode se acrescentar nada. Ela, do jeito que entra no meu coração, na minha necessidade, ela entra, a mesma frase, ela entra de forma diferente na sua necessidade, no seu coração, para transformar aquilo que você está vivendo, transformar sua mente e transformar seu futuro. É um dos motivos que o Senhor deixa a palavra dele para nós, para que nossa vida venha fluir rios de águas vivas. E as águas vivas que fluem do trono do Senhor, elas não fluem águas que voltam, sabe? Águas iguais, elas fluem águas novas. A novidade de vida sempre no Senhor. E é isso que nos deixa felizes em poder proporcionar a graça do Senhor através da palavra dele. Então, abra seu coração, abra seu entendimento para aquilo que o Senhor está querendo falar com você nessa noite. E que, no nome de Jesus, eu me faça entender através do Espírito Santo. E eu sei que o Espírito Santo, ele não traz engano, não traz confusão. E ele traz uma paz que sai de todo entendimento. E ele nos ama ao ponto de falar: filho, eu quero que você viva algo sobrenatural. Mas só há algo sobrenatural nas nossas vidas se a nossa mente mudar. Porque através da nossa mente, nosso coração é transformado e nossas atitudes são transformadas. Então abra seu coração para receber essa palavra. E eu fiquei perguntando para o Senhor: Senhor, o que eu vou dividir com os meus irmãos? E o Senhor falou: Mateus 16, filha, aquela frase que eu estou martelando no seu coração. Porque a palavra diz que nós temos que meditar dia e noite na palavra do Senhor, para que ela venha com rios de águas vivas, transformando todo o nosso ser e tirando toda a sujeira. Porque quando a água limpa entra, a sujeira sai. Então, eu vou dividir com vocês o que o Senhor falou comigo, Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. E essa frase ficou martelando no meu coração por um tempo. E até agora, né? Por isso que o Senhor pediu para dividir com vocês. E o Senhor continua aqui: pois que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? E nessa passagem de Mateus 16, uns versículos antes, o Senhor está falando com os discípulos. E os discípulos não estão entendendo nada do que o Senhor está falando. Como sempre, a gente nunca entende, né? Não são só os discípulos que não entendem. Muitas vezes a gente não consegue entender porque não entra no nosso espírito. As coisas do Senhor são loucura para os homens, porque nossa mente limitada não consegue entender um Deus limitado. Mas nosso espírito, que é uma porção de Deus em nós, consegue entender direitinho o que o Senhor quer falar conosco. Mas nós temos que linkar o nosso espírito com o Senhor. Senão, aquilo que Ele está falando conosco não entra no nosso coração e não entra no nosso entendimento. E aí você percebe, se você vira uma pessoa, qualquer pessoa, e fala assim: você sabia que está escrito lá? Se você perguntar para o povo no mundo e falar assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de Deus, vai achá-la. A pessoa vai fazer assim: nossa, mas que confuso. Nossa, não tem nexo essa frase, né? Mas quando entra no nosso espírito, a gente entende que aquele que entrega para Jesus, para o Senhor, a sua vida, fala: Senhor, meu livre-arbítrio eu entrego para Ti. As minhas vontades, meus anseios, meus sonhos eu entrego para Ti. Senhor, eu posso, porque a palavra diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso escolher, eu tenho livre-arbítrio para escolher a minha vida, as minhas decisões, aquilo que eu quero. Mas tudo isso, Senhor, eu entrego a Ti, eu quero cumprir a Sua vontade. Os Teus sonhos,
para mim. Aí a gente encontra uma vida de verdade. E é isso que Jesus estava falando para os discípulos. Quando Jesus começa a comentar com eles, falando: quem dizem que eu sou? E aí os discípulos falam: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta, outros dizem que você é isso, aquilo. Tá, mas o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro com ousadia fala: você é Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus já deixa discriminado, e Pedro entendeu raso que Jesus tinha vindo com uma missão, que Jesus tinha uma cobertura do qual guiava ele, que ele não fazia segundo a vontade dele, a carne dele, mas ele andava segundo o Espírito Santo. E aí Jesus olha para Pedro e fala: exatamente, Pedro, você... E começa a profetizar sobre a vida de Pedro. Só que aí ele vai mais profundo. E aí o Espírito ainda não tinha linkado com o que Jesus estava falando. Jesus começa a falar a missão dele na terra. Realmente, sou Cristo, Filho do Deus vivo, que veio com a missão de me entregar, de morrer, disso, de aquilo. Comentou as coisas que iriam acontecer com ele. E aí Pedro fala: não, isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer, etc. E Jesus repreende, porque eram palavras malditas, porque Jesus já tinha no coração dele o que ele vinha fazer na terra. Já tinha o propósito dele definido. E nenhuma palavra, ao contrário da vontade de Deus, permaneceria. Então, Jesus vai e fala: não. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É o versículo antes de falar: porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Então Jesus começa a revelar algo muito mais profundo. E eu não sei se os discípulos entenderam. E eu não sei se a nossa geração tem entendido sobre essa passagem, sobre entregar o seu coração, sobre entregar seus sonhos, seus desejos. Porque quem conhece melhor o que você precisa e o que você necessita e o que é melhor para você do que aquele que te criou. E o problema maior é que nós achamos que sabemos o que é bom para nós e não deixamos o Senhor governar a nossa vida e retemos a nossa vida com medo de perdê-la. E quando nós retemos nossa vida com medo de perdê-la, aí que nós perdemos. Porque aquele que entrega ao Senhor encontra, e aquele que retém perde. Então muitas das vezes nós estamos retendo e perdendo. Não, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso viver tal coisa, eu preciso correr atrás do tempo, eu preciso correr atrás de dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso. Você está perdendo sua vida. Quando você entrega para o Senhor e fala: Senhor, o que eu preciso? Eu preciso apenas do Senhor. A palavra diz que a graça do Senhor nos basta. E Ele vai nos direcionando para aquilo que Ele tem para nós. Em Mateus 6 diz: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à sua jornada da vida? Por que andeis preocupados quanto o que há de vestir? Observai os lírios dos campos, eles não trabalham nem tecem. E o Senhor nessa passagem começa a falar: filha, quanto mais você retém, quanto mais você corre, o tempo se vai. Quanto mais você não entrega para mim sua vida, quanto mais você acha que tem controle de todas as coisas, o tempo vai. Em João 3 diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece todos que são nascidos do Espírito.
E quando Jesus diz lá na história, na primeira história que eu contei, de Mateus 16, é sobre isso. Quando nós andamos pelo Espírito, nós não sabemos mais onde vai, onde vem. O que importa é estar andando no Espírito, é viver o sobrenatural dele. E hoje pela manhã, enquanto eu me arrumava para ir trabalhar, eu olhava assim na minha estante, umas miniaturas dos países, dos locais que eu já viajei, passei. Minha caixinha que eu guardo, tem uma caixinha de milagres, para eu lembrar. São recordações daquilo que o Senhor tem feito comigo. E eu olhando para aquilo, eu falei, Senhor, eu não teria capacidade nenhuma de ir para lugar nenhum. E o Senhor sabe disso. Mas quando eu disse uma frase para o Senhor, eis-me aqui. O Senhor não só fez florescer minha vida, como trouxe os sonhos maiores e melhores do que os meus. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Perder a sua vida, entregar para Ele e falar, Senhor, eu não tenho mais controle. É o Senhor que tem. Porque eu te amo, Senhor, e eu sei que o Senhor tem propósitos maiores e melhores do que os meus. É por isso que eu te entrego todos os meus sonhos, meus medos, meus anseios, minhas felicidades. Eu entrego tudo a Ti. É lógico que até o Senhor voltar, nós vamos lutar contra as nossas vontades e lutar para não reter as coisas em nós, com medo de perder. Mas está aqui a frase: pois que aproveito tem um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Quanto mais nós guardarmos, quanto nós retermos, nós vamos ganhar o mundo inteiro, talvez, trabalhando, se esforçando, fazendo muitas coisas, mas talvez nossa alma não seja salva. Mas se nós entregarmos para o Senhor tudo aquilo que Ele tem pedido, nós vamos salvar o que é mais precioso, nossa vida e nossa eternidade com o Senhor. Será que o Senhor tem sonhos menores do que os seus? Será que um Deus ilimitado pensa racional como você? Limitada? Não, né? E o que você está esperando para entregar a sua vida para o Senhor? Será que a vida que você tem vivido hoje está valendo a pena? Você está ganhando algo? Ou você está retendo e perdendo, ao invés de entregar e receber o melhor do Senhor? Confia naquele que tem o poder sobre todas as coisas e que nada passa em oculto, nem escondido. Aquele que tem o seu nome gravado nas mãos dele e de você ele jamais vai esquecer. Aquele que tem propósitos e sonhos maiores e melhores que os seus. Aquele que faz infinitamente mais do que você imagina. Aquele que tem tudo no controle. Entrega a sua vida para Jesus. Sara, mas eu já aceitei Jesus. Não estou falando sobre aceitar Jesus. Estou falando sobre entregar a sua vida a Ele, como sacrifício suave. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Jesus, ainda na Tua presença, para Te dizer, Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos ainda entregar a nossa vida a Ti. Obrigado pela oportunidade de poder ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor, porque sem a Tua presença nós não somos nada. Jesus, o Senhor já tem escrito todos os nossos dias e de nós o Senhor não se esquece. Jesus, obrigado por nos aceitar, porque nós não Te aceitamos, o Senhor nos escolheu. Senhor, nos ajuda a entregar nossa vida como um sacrifício suave e agradável a Ti. Jesus, que nós não venhamos a reter nossa vida com medo de perdê-la, mas que nós venhamos a entregar a Ti para poder receber o melhor, Pai. O Seu amor pela eternidade, Jesus. Deus, que no nome de Jesus, Pai, Seus filhos possam entender essa palavra,
Fala no oculto e no escondido, Pai querido, no secreto, Pai querido, com cada um deles, Senhor, e revela aquilo que o Senhor quer falar, com cada coração, Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores, e é isso que o Senhor fala ainda no seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Deus abençoe.